Bem, na última aula, nós começamos a análise de um caso jurisprudencial de Ribeirão Preto, né? E nós vimos como o juiz acolhe sem reservas a tese gay para descartar ao mesmo tempo a tese evangélica, né? Aliás, o juiz sequer parece ter lido a defesa do pastor, né? O pastor fez uma defesa muito bem argumentada, onde ele demonstra que todos os argumentos avançados pela parte gay também servem à defesa, não é mesmo? Que afinal todos os direitos alegados pela parte gay assistem também à parte evangélica. Mas o juiz sequer tomou conhecimento do arrazoado do pastor, aparentemente, pelo menos. Então, porque ele não rebate nenhum argumento. A sentença é como disse, um átomo solto, sem conexão com a defesa. É uma espécie de sentença de prateleira, multiuso, que serviria em todo caso análogo. Então dá a impressão, e fica nas generalidades na realidade, dá a impressão que o pastor nem precisava ter se defendido, porque o caso já estava decidido antes mesmo de começar a briga, não é mesmo? Então vamos agora para alguns aspectos da sentença que, digamos, revelam com clareza a ideologia e a parcialidade a inspirar a corte. Então a decisão, como quase todas as que tratam do choque entre valores judeu-cristãos e a proposta LGBT, então a sentença em questão ela explica que a República Federativa do Brasil é um Estado laico. Isso é clássico, então. Como que eu vou dizer assim, esse argumento do Estado laico. E em consequência, diz o juiz, a Bíblia não governa a opinião da justiça, porque o único texto sagrado é a Constituição no mundo togado. Tá? E não cabe a um juiz deliberar com base nos versículos do Levítico. Tudo bem, então, vamos dizer assim, pegando a coisa sob o ângulo da lógica formal, o veredicto não apresenta falha. Mas a coisa se complica quando a gente começa a encher o envoltório conceptual com conteúdo concreto. O juiz não faz isso. Ele maneja noções sem tê-las estudado. Isso com a dramática sequela de negar a laicidade e a Constituição que ele mesmo evoca para estear o silogismo. Então, o juiz compra, basicamente, um discurso militante, sem distanciamento analítico, e ele acaba perdendo o equilíbrio para resvalar no ativismo político. Então, na psicologia LGBT, a locução Estado laico não merece definição ou explicação, porque sua função não demanda definição ou explicação. Não opera. Esse termo, essa locução não opera como conceito a comunicar atributos, por exemplo, a comunicar feições ou significado. Se resume antes a um sinal sonoro para induzir uma associação de ideias e um consequente reflexo de rejeição. Estamos no condicionamento pavloviano, na realidade, com esse tipo de terminologia. Então, o Estado laico, essa locução, ela age como luz vermelha, que manda parar a marcha do entendimento de forma estratégica. Então, quando o raciocínio ameaça descer a um fato incômodo, então, joga-se esse clichê então do Estado laico. Então trabalha como avisa a mão única, a obstar ou liberar o raciocínio num sentido ou no outro. Então é uma ferramenta de condicionamento que muito perderia em eficácia com elucidação teórica, porque um bom filósofo
sempre dá um péssimo soldado, está entendendo? Ele pondera, relativiza, vê razões dos dois lados e não atira. Então, não é a função então, dessa locução não chama elucidação. Pelo contrário, né? Você tem que ficar no vago. Tem que ser uma reação assim, espontânea, imediata, pavloviana. Então, a laicidade, o termo laicidade funciona como aquela buzina do programa de calor na televisão. Então, quando é a trombeta que manda parar quando o cantor desafina. É só isso. Quer dizer, quando ele é usado nesse contexto, ele não é usado como conceito apontando para um conteúdo determinado, e apenas como um sinal sonoro que manda parar, que manda silenciar o oponente. Esse conceito de laicidade chama algumas considerações, porque é tópico complexo, foi objeto de muitas teses, e não se deixa se compendiar em poucas linhas. Ele representa um misto heterogêneo, e em nenhum caso, de qualquer forma, implica em desalojar os valores espirituais da vida pública. Isso não implica isso. Isso daí é a laicidade à moda gay. Não é o conceito de laicidade que se firmou em ciências políticas, não é mesmo? Então, repito, é um conceito complexo, mas em nenhum momento, em nenhum caso, esse conceito manda cortar as relações com Deus, não é mesmo? Na vida pública, digamos. A não ser, evidentemente, como eu disse, na crença gay, que teleguia a sentença. A Carta Magna, inclusive, é prova clara disso. A Carta Magna, a Constituição, ela nasce de uma constituinte, então, de uma Assembleia Constituinte encarregada de traduzir a composição cultural da sociedade em lei. É isso que faz uma Assembleia Constituinte. Então, e o processo eleitoral subjacente à eleição da Constituinte, então, não consulta marcianos, por exemplo, moralmente neutros, não. Questiona terráqueos, brasileiros, no caso, ateus, religiosos, agnósticos ou indefinidos, não é? Que reservam seu voto para quem promete vocalizar suas aspirações na arena legislativa laica. Então, embora a Constituição não cite Karl Marx ou Darwin, não é? O Apocalipse, ou ditados populares, ou Santos Tomás de Aquino, não cita tudo aquilo, mas ela se inspira de tudo aquilo e de muito mais. Enquanto o Estado laico, então, ele atua como imparcial árbitro, não é mesmo? Porém, a decisão do juiz aqui, ela fere flagrantemente o princípio de equidistância, porque resulta em aval a priorístico dos cânones de gênero em detrimento de qualquer outra forma de pensamento. Então, ela começa com o primeiro mandamento. Estou me referindo à sentença. Homossexualidade não é doença, não. Tá. E quem falar o contrário merece castigo. É mais ou menos isso. O princípio em operação aqui não é novo. Se você vai para a Coreia do Norte, também dá notícias oficiais do presidente e prende quem opina de forma distinta. Agora, o Brasil conseguiu melhorar a coisa, porque o juiz entende repreender quem o defensor imagina pensar diferente. Olha bem, que o pastor realmente nunca mencionou qualquer enfermidade. Ele nunca falou em doença. Ele falou em pecado, porque ele não é médico. Seu problema é cuidar das almas. Por isso, ele foca em questões de moralidade e pouco tempo tem para refletir sobre assuntos de saúde. Mas a defensoria
acha que os versículos bíblicos sugerem a herética associação de ideias, sugerem então a doença. E o juiz concorda, puxando a orelha do pastor por uma coisa que o pastor nunca disse para início de conversa. A defesa de 25 páginas, a qual o juiz se refere com algumas avarentas palavras, não contém uma única vez o termo doença ou doente. A argumentação do pastor passa a uma distância astronômica do conceito. O juiz e o defensor que construíram conjuntamente uma representação da mente do pastor, o qual só se deu conta do acontecido com a publicação da decisão a encerrar o enredo. Então, o magistrado basicamente plantou uma ideia na cabeça do réu, porque estimou precisar disso para embasar uma sentença condenatória. É a interpretação que a gente pode fazer. Agora, além do aspecto tragicômico da manobra, releva ponderar com muito cuidado seu sentido profundo. Saber se homossexualidade é patologia ou expressão máxima de bem-estar é ponto para resolver na esfera científica, por experimentação, medição, comparação, replicação e toda a metodologia de pesquisa pacientemente elaborada pela humanidade desde a revolução intelectual iniciada na Renascença. Bom, a gente sabe o que é o método científico. Agora, querer tomar posição a respeito por decisão jurisdicional é, para utilizar um eufemismo educado, é uma ingenuidade que reconduz, eu diria, o mundo para as trevas inquisitórias. Então, lembremos que vai ter que remontar basicamente a quarta ou quinta aula, então está longe já. Mas vamos tentar lembrar que o movimento gay nos Estados Unidos ele soube organizar a pressão sobre a Associação Psiquiátrica Americana, para tirar a coisa da lista de distúrbios mentais por votação, não é mesmo? Vocês lembram dessa história? Então, toda essa campanha, isso acontece em 1973, essa campanha do movimento gay norte-americano, essa pressão sobre a APA, Associação da Psiquiatria Norte-Americana, então, para remover qualquer referência à homossexualidade nas listas de doença da organização, não é mesmo? Então, eles conseguiram fazer isso por pressão política nos Estados Unidos, sem qualquer descoberta científica. Não houve uma descoberta biológica para justificar isso, essa mudança de nomenclatura, sem qualquer descoberta física ou genética, não é mesmo? Como se ciência fosse democracia, pois no Brasil consegue outra proeza, então consegue manipular os tribunais aqui para fazer o mesmo por sentença judicial. Quer dizer, o juiz então toma posição sobre isso. Então, sem que o pastor tenha mencionado nada. Por isso que eu estou falando que a sentença é de prateleira, ela não é uma coisa assim de pronta entrega, que é um multiuso, estava pronta antes mesmo do caso, digamos, não é mesmo? É uma coisa que pode se utilizar em qualquer caso análogo. Então, o juiz que definitivamente não dá a impressão de ter ido à defesa, estima em seguida que o pastor se acha dono da verdade e quer impor uma orientação sexual natural. É o que ele fala. Então, sugerindo talvez que a natureza é categoria legalmente proibida no contexto em estudo, sei lá. O réu, contudo, nunca falou em orientação sexual. É mais uma. Porque nem reconhece o conceito. Então, se você falar de orientação sexual para mim, eu não reconheço esse conceito. Isso é invenção, não é mesmo? Invenção, então, do movimento LGBT para encostar os ossos na parede, não é mesmo?
para poder então encaixar no conceito de minoria, não é mesmo? Quer dizer, eu só reconheço comportamentos, você está entendendo? E não uma categoria baseada em orientação sexual, como se fosse uma coisa inata e tudo aquilo. Então, imagino que o pastor também, ele funciona da mesma forma. Então, ele não mencionou isso, que o juiz diz que ele mencionou outra vez. Não falou em doença, não falou em orientação sexual. Tá? Mas o juiz dá bronca com ele por essas duas coisas. Então, esse termo de orientação sexual, repito, ele faz parte da retórica gay. Não faz parte da retórica cristã evangélica. Eu não sei se é como se é como se um cristão falasse para um gay, o gay, escuta, você acha que homossexualidade é pecado mortal ou venial? Ok. O gay ele vai responder que isso não são os conceitos dele, isso não impacta os comportamentos dele. Ele vai dizer que são conceitos inibitórios, inventados pelo cristão, não é mesmo? Para mudar os comportamentos dele. Mas ele não atende, não responde a esses conceitos. Então, ele manda o cristão se virar com seus conceitos para lá. E a mesma coisa, quando gay fala em orientação sexual para um cristão, ele fala em preconceito, ele fala em discriminação, homofobia, então beleza, mas isso daí não é o conceito do cristão, isso não faz parte da cultura cristã, não é mesmo? Então o gay que se vire com as consequências dos conceitos que ele inventa. Mas não pode cobrar, digamos, comportamentos particulares do cristão, porque ele inventou um termo desse, não é mesmo? Então são dois. A partir do momento onde o cristão fica se desculpando e falando, eu não sou homofóbico, mas então ele já entra no conto gay, ele já se deixa sugar, então, nesse universo imaginário, porque é isso. Quer dizer, o gay, então, ele criou um universo assim, Alice no País das Maravilhas. Então você tem todos os personagens, não tem o coelho branco, o gato falante, acho que tem um chapeleiro louco, não é? E coisa desse tipo. E aí, então, ele tem todo esse universo, ele viaja nisso. Quer dizer, então, em vez de ter o coelhinho branco, ele tem um homofóbico, ele tem um sexista, ele tem um machista, ele tem um preconceituoso, e a coisa vai. A partir do momento onde a gente aceita de colocar um dedo nessa engrenagem, ser sugado para esse universo, e você começa a ter que se defender, né? Num campo de batalha fictício, que não existe na realidade, não é mesmo? Então, estou contando tudo aquilo só para você entender que o pastor, obviamente, ele não pode ter se referido ao conceito de orientação sexual, porque ele não está funcionando nesse conto de fada, não é mesmo? Então, outra vez, então, demonstra que o juiz ele não leu a defesa do pastor, não é mesmo? Tá. Bom, continuando, o que a gente extrai um pouco dessa sentença é que, não sei nem como que eu vou expressar isso, não se pode achar o homossexualismo errado. Tá? Isso daí, então, é suscetível de punição. Então, isso chama corretivo. Gay pode achar errado, o pastor achar gay errado. Tudo bem. Mas o pastor não pode achar errado, o gay achar pastor errado. Com o perdão da confusão, é a ideia caótica que se desprende da sentença.
Viu, gente? E mais, tá? Não satisfeito com o sequestro da moralidade e do intelecto, o juiz ele entende mandar as emoções, impondo um determinado senso estético, porque ele avisa que não vale sentir aversão pelo ato homossexual. Então, se não achar bonito, melhor parar de pensar e falar a respeito, porque vai ter problema. O réu não expressou, o pastor não expressou repulsa, mas os versículos bíblicos contêm o adjetivo abominável, que, como explica entre a sentença, é sinônimo de execrável. Então, o juiz pega esse adjetivo, que está nos versículos bíblicos, não é? Para pegar no pé do pastor nesse ponto. Tá? Então, presta atenção, gente. Expressão heteroafetiva ou homoafetiva são suscetíveis de causar agrado ou desagrado conforme os gostos. A ideia de uma relação sexual homem e mulher pode incomodar gay tanto quanto a noção de sodomia poderá despertar nojo no hétero. As emoções são ferramentas de sobrevivência que comandam a adesão a comportamentos inofensivos e a rejeição de condutas de risco. Para isso que servem as emoções, no projeto biológico fundamental. Então, a sensação de dor ou prazer, por exemplo, protege a existência da mesma forma que o mau cheiro sinaliza uma ameaça ou o perfume da flor indica justamente o contrário. Se a gente não sentisse dor, é queimar a mão, não é? Até queimar o corpo todo, até morrer. Então são as emoções e a sensação funcionam nesse sentido. Porque toda a espécie ela é geneticamente programada para fugir da morte e abraçar a vida. Essa é a essência do sistema. Tá? E isso comanda, obviamente, o senso estético. E não pertence à esfera judiciária policiar isso, com incentivos ou multas. Mas o juiz menciona isso. Sobre haver vamos dizer assim, a parcialidade e como que eu vou dizer, a ideologia do juiz. Então, depois, com tantas opiniões preconcebidas sobre a mente e o coração do pastor, o juiz fala inocentemente em preconceito. Mas ele está preconcebendo tudo aquilo. Eu repito, o pastor não fará em doença, o pastor não fará orientação sexual, são ideias preconcebidas do juiz. Não é mesmo? E depois, ele é que fala em preconceito. Com tanto dogmatismo, a vetar o uso da razão, então, o juiz, ironicamente, diz aplicar a Constituição em nome da laicidade, mas não toda, claro, porque a liberdade de expressão e religião do cristão colide, infelizmente, com a liberdade sexual e a dignidade da população LGBT, e alguém tem que ceder, e vocês sabem quem. É de se notar que a dignidade evangélica não entra em linha de conta. Isso não é mencionado. As palavras bíblicas ferem os sentimentos gays, enquanto a parada não ofende nada. Então, sendo assim, vale retirar as primeiras, vale retirar as palavras bíblicas e deixar correr a parada. É assim que o juiz funciona. A decisão simplesmente apaga a metade do Brasil. Ela deleta 50 milhões de protestantes e o dobro de católicos numa canetada. É uma sentença contra a exclusão, segundo terminologia usada, que sela, sem apelo, a ruptura entre cortes e igrejas. E pior que o problema, ele não reside na Carta Magna, porque o Constituinte ele não fez pouco caso da espiritualidade do povo.
Então a liberdade religiosa foi tratada com muito respeito. Você pode ler a Constituição, recebeu as mais claras garantias. E assim mesmo o ativismo judiciário se achou no direito de trocar tudo isso por um trio elétrico e 2 carros alegóricos. Então o magistrado fez política, ele tomou partido, ele foi homófilo, mas ao mesmo tempo cristofóbico, então. Então, Torquemada, o molho LGBT, ele emudeceu os hereges, solapando a livre expressão, abortando o debate, destruindo a diferença e impondo um pensamento único a pretexto justamente de preservar a diversidade. Então, o juiz, então, bem entendido, ele cita um ou outro acórdão do Supremo, moldar-se a ortodoxia nesse campo, assim, como citaria uma bula papal, não é? E ele fala aqui, citando o Supremo, olha bem, vamos ler aqui, que vale a pena também entender o que o Supremo pensa disso. Próxima aula, inclusive, nós vamos direto para o Supremo, uma decisão do Supremo. Mas olha bem aqui, na citação do juiz. O pretório excelso, diz o juiz, já teve a oportunidade de se manifestar em diversos momentos. Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro lado, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. Vale dizer, concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual, ou a ausência dela, ou seja, então, o ateísmo, serve principalmente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda a ordem hão de ser colocados à parte da condução do Estado. É o Supremo. Não podem a fé e as orientações morais dela decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja. Caso contrário, de uma democracia laica com liberdade religiosa não se tratará, ante a ausência de respeito àqueles que professem o credo inspirador da decisão oficial ou aqueles que um dia desejem rever a posição até então assumida. Bom, assim falou o Supremo, pois a julgar por essa referência, por essa citação que faz o juiz, o Supremo é guardião de um sistema que ele mesmo não entende. Porque a lei é a expressão formalizada de uma vontade política, formatada com base nos interesses econômicos, nos valores morais, nas crenças religiosas, nas convicções filosóficas, a moldar as opções culturais e a mover as propostas legislativas. Então, aportes ateus ou espirituais, a mais ou a menos, determinam, assim, o balanço final a desenhar a norma laica. Então, malgrado a opinião contrária dos ministros do Supremo, a fé, ela entra na síntese, da mesma forma que a mitologia LGBT. E ao Supremo não cabe reinventar a laicidade, eliminando um componente, assim, para favorecer o outro. As cortes compete apenas interpretar e aplicar o direito, porque o momento da gênese da lei, isso pertence por inteiro ao povo, crente ou materialista e a seus representantes. O Estado laico, como diz o acórdão,
não afiança concepções morais religiosas, nem coage ninguém a observá-las. Tudo bem, está certo? Mas também, isso o Supremo esquece de dizer, o Estado laico não avaliza valores ateus, nem obriga ninguém a respeitá-los. O Estado laico apenas garante o processo legislativo laico, e ele endossa seus resultados positivos de inspiração ateísta, religiosa ou mista, sem direito à revisão para empoderar uma vertente social em prejuízo de outra. Então, o juiz da espécie lá em Ribeirão Preto, seguindo nisso os ensinamentos do Supremo, inclusive quebra flagrantemente esse equilíbrio. Ele anuncia que a religião não guia o tratamento estatal dispensando a orientação sexual, sem, porém, tirar a conclusão inversa, sem inferir preceito analógico no tocante à pregação de gênero. Não é mesmo? Pregação de gênero é uma dogmática, é um pensamento de tipo religioso. Então, que virou como que religião oficial para o Brasil. Fala que não é um Estado laico. Não. Quando a gente lê um caso jurisprudencial desse, então a gente fala, não, o que governa a cabeça do juiz esse pensamento dogmático de gênero. É o que se deduz da sentença, não é mesmo? Então, a um judiciário laico cabe aplicar a lei laica, numa lógica estritamente laica. Você quer saber? O juiz, então, tinha que mandar gay e crente resolver suas desavenças na arena laica do debate e da formação de opinião. Tá? Isso não é nenhum caso para um juiz se pronunciar. Não é mesmo? Isso faz parte do jogo democrático. O pastor, então, fica com sua oração e o gay fica com sua parada e eles como trocam ideias no debate, não é? E resolve dessa forma. Quer dizer, não seria nenhum caso a ir parar, né, nas mãos de um juiz. Mas em vez disso, o juiz ele encampa a máxima homossexual para calar então o discurso religioso. Tá? Então, a traição à principiologia laica, no entanto, parece limitada à questão gay, porque a sentença, essa mesma sentença, cita um parecer sobre a obrigatoriedade da menção a Deus nas constituições estaduais, onde o Supremo justamente deixa entender que o Estado não pode forçar nem proibir qualquer coisa a priori. Então, é só quando se trata de gay, então, que o Estado pode obrigar, quer dizer, ou forçar então, uma posição a priori. Então, de fato, viu, gente, se uma população, você tem que entender o que é essa laicidade. Eu penso, na minha interpretação do conceito da laicidade, se uma população 100% cristã, vamos supor, decidir por voto popular e por método legislativo laico, estamos de acordo? Se essa população 100% cristã decide inserir a lei mosaica, os 10 mandamentos, na Carta Magna, na Constituição, depois resta respeitar essa vontade em nome da laicidade. Isso é minha interpretação da laicidade. Agora, caso um eleitorado 100% ateu determinar pelas mesmas vias democráticas e laicas a exclusão de qualquer referência divina na Constituição, então não há outra alternativa a não ser acatar essa demanda em nome da mesma laicidade. Você está entendendo? Bom, é de se imaginar que uma nação 2% gay e 86% cristã, segundo o IBGE, uma nação dessa não vai gerar intenção constitucional de sobrepor a imagem dos gays aos direitos dos cristãos. É lógico. Então, com certeza,
o juiz e o Supremo interpretam a Constituição de forma errada. A sentença do juiz, ela pode achar inspiração em muita coisa, mas definitivamente não na Constituição laica, não na laicidade clássica. Jamais a Constituição poderia mandar ele fazer uma coisa desse tipo. Por mais simplista, esse negócio de 100% cristã, 100% ateu, é uma explicação um pouco simplista, mas ela tem um mérito de sugerir que cristão não acha sua conta em sistema a tal ponto enviesado. Mesmo que o juiz, então, candidamente afirma que, olha aqui, ele vai falar aqui, essas são as palavras do juiz, a Constituição é de todos, não distinguindo entre deístas, agnósticos e ateus. Caramba, a parcialidade salta aos olhos. Você lê a sentença, então não é nada disso. Bom, depois disso, a sentença, ela tece ainda alguns comentários sobre a liberdade religiosa, que não acrescenta grande coisa, não é mesmo? Não é substância. E, finalmente, ele se debruça sobre a liberdade de expressão por analogia à liberdade de imprensa, explicando que a liberdade de expressão não é absoluta e que ela termina onde começa a ofensa. Mas ele estima, aparentemente, que a parada gay é atração inócua, que em nada insulta a igreja. Enquanto o texto bíblico é exibição injuriosa que muito desrespeita a parada. Mais uma vez, então, ele cita o Supremo para dizer que a livre expressão não pode abrigar, olha bem o lance aqui. Tem uma coisa que me impressionou na leitura dessa sentença. Okay? Então, o juiz, então, cita o Supremo, então, o Supremo também fala isso, para dizer que a livre expressão não pode abrigar manifestação de conteúdo imoral e não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. Então, vamos meditar sobre essa frase. Quer dizer, a livre expressão, segundo o juiz, não pode abrigar manifestação de conteúdo imoral, nem pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. É para lembrar de como a história começa. O que o pastor fez? Ele colocou um outdoor com dizeres bíblicos. Tá. A história começa com isso. Então fica singularmente complicado, sobretudo para um justiciável cristão, então, entender que a Bíblia possa hospedar conteúdo imoral. São versículos bíblicos. E fica complicado entender que evangelização, então, vem a albergar condutas ilícitas. O que o pastor está fazendo, entendeu? Quer dizer, é uma forma de evangelizar, evidentemente. Tá? Então, segundo o juiz, ele aparenta insinuar isso. Segundo o juiz, então, os dizeres bíblicos é conteúdo imoral e colocá-los na via pública, então, é uma conduta ilícita. Tá? E isso porque atropela a dignidade LGBT. É isso a razão. Agora, a mesma passagem, ela fala de tolerância, felicidade, civilidade, igualdade. Agora, a julgar pela articulação de ideias, contudo, quer dizer, mandar remover os versículos bíblicos não é intolerante. Visa, pelo contrário, ser mais tolerante. É para não abalar o orgulho civilizatório que passa na frente da igreja. Talvez para deixar a crente muito feliz com a igualdade de tratamento. Se você fala em tolerância, felicidade, civilidade, igualdade, uau! E depois tomar uma decisão assim tão
parcial, então, flagrantemente parcial, não é mesmo? Mas assim mesmo, diz o juiz, não se deve levar uma impressão de 2 pesos, 2 medidas, porque do alto da neutralidade laica repetidamente proclamada, a sentença assevera que a igreja de qualquer forma não precisa de cartaz para se expressar. Olha aqui então, são as palavras do juiz. A religião professada pela requerida obviamente não inclui como manifestação de fé a publicação de frases bíblicas em outdoor, de modo que a supressão dessa conduta nem mesmo pode ser tida como um atentado a direitos fundamentais da ré. Ai. Então o juiz sabe, tudo bem, ele sabe que a religião não inclui como manifestação de fé a publicação de frases bíblicas, ele sabe, tá? E o promotor sabe mais ainda, porque o juiz, ele explica que o pôster ostenta caráter publicitário com a evidente intenção de conquistar adeptos, tá? E difundir ideias. Que é? Por que não, então? Porque o pastor não poderia fazer isso? E o promotor, ele reforça, lembrando que a mensagem fora fixada, ele fala no dia 17 de agosto, sendo que a 7ª parada do orgulho LGBT aconteceria, então, no dia 21, como é público e notório. Ele utiliza essas palavras, o promotor. Então, conclui-se que o apostolado cristão não pode atrapalhar o proselitismo gay, porque o proselitismo gay é público e notório e conta com a colaboração do Estado. Agora, a evangelização cristã, então, aquela não pode ser pública e notória, porque suja o ambiente do segundo, suja o ambiente da parada gay. Desde logo precisa ser abafada com a ajuda do juiz laico, entre aspas, que diz justamente, não poder interferir em assuntos religiosos como censor ou defensor por ser absolutamente neutro. Tá? É uma piada. Então, a gente tem que entender, de certo, que a evangelização constitucionalmente permitida, salvo erro de interpretação da minha parte, é coisa para a plateia seleta entre as 4 paredes do templo. Não pode ir para a rua, não. Enquanto conversão à diversidade sexual e catequização de gênero é coisa para escancarar na rua. Estamos de acordo? Porque ele manda retirar os versículos bíblicos da rua, não a parada. Não é mesmo? Ele poderia falar então também, não, então a parada tem que acontecer na boate gay, não pode estar na rua, não. Quer dizer, um é dono da rua, outro tem que se retirar no templo. Tem que retirar então o posto do espaço público. Bom, presta atenção agora. Essa vale a pena, porque depois de colocar o pastor de joelho, com a poderosa ajuda do judiciário, o presidente da Arco-Íris, quer dizer, da ONG, então, que move a ação, ele dá uma entrevista para um blogueiro aí, reveladora do padrão moral, a destronar os valores religiosos. Eu vou ler uma passagem dessa entrevista. Eu quero que você entenda bem. Eu não estou querendo falar grosserias aqui, tá? Quer dizer, tem umas palavras meio cabeludas aqui. Eu vou falar, beleza? Se tiver criança, então você retira. Não tem como, às vezes, explicar as coisas de boca fechada. Vocês têm que pegar realmente o texto na integral para entender de que se trata. Não se esqueçam que o sujeito que dá essa entrevista vamos dizer assim, é aquele
cuja dignidade o juiz acaba de restabelecer colocando o pastor de joelho. Tá, olha bem a dignidade do sujeito. Bom, o entrevistador pergunta, mudando de pau para cacete, com perdão pelo trocadilho, já comeu mulher? Aí o sujeito respondendo, pouquíssimas vezes, mas já saí com um cara casado que tinha tara em ser enrabado na frente da mulher. Naquele dia acabou rolando de eu comer a mulher dele e nem brochei. Ele ficou me beijando, me estimulando e consegui não brochar. Foi bem na boa, mas gosto mesmo de ser gay, gosto de homem. Aí o entrevistador, tem muita gente conhecida que não se assume. Aí o sujeito em questão, é o que mais tem? Gente que procura os travestis querendo ser enrabado. Posso dizer que já comi até um vereador. E nem é aquele que todo mundo sabe que é viado. É outro mais homenzinho, que ninguém desconfia. O que posso dizer é que se todo gay enrustido se assumisse, não haveria tanto preconceito. Mas agora quero fazer uma pergunta. Você já saiu com homem ou tem vontade? Tá. Ok. A sessão de perguntas e respostas contém mais alguns toques de erudição e brio intelectual disponíveis na internet para quem quiser avaliar toda a dimensão da tragédia. Mas eu repito, então, esse sujeito cuja dignidade, entre aspas, a sentença do juiz acaba de restabelecer, colocando o pastor de joelho. Então, é onde nós chegamos. O pastor, ele recorreu em pura perna, porque o tribunal banha no mesmo caldo de cultura. Aliás, eu não acompanhei o caso depois, mas eu tenho certeza, não adianta. Quer dizer, o pastor, então, ele segue no ministério orando com muito mais proveito pela alma do juiz e pela salvação do ilustre entrevistado, que continua, evidentemente, irradiando grandeza, enrabando vereador e comendo mulher de tarado, e fazendo bullying judiciário para garantir a dignidade pessoal, com a ajuda de desinformados togados que impõem a censura para robustecer um projeto que em muito excede em seu entendimento. Sequer sabem, sequer entendem esse projeto. Bom, na próxima aula nós vamos para um caso do Supremo, então nós vamos para o Supremo, uma decisão do Supremo.